Na verdade, este é um tema bastante interessante e bastante discutível, mas esse é um daqueles temas que ninguém sabe até hoje. Ou seja, o espinho na carne de Paulo é algo indefinido nas Escrituras. A Bíblia não diz com clareza o que era, qual era o espinho na carne de Paulo. Alguns dizem que era um demônio que veio para tentar o apóstolo Paulo. Alguns dizem que era uma doença. Haja visto em algumas ocasiões o apóstolo Paulo falar ou dar a entender que ele tivesse problema nos olhos, ou manquejava de uma perna. Ou alguns dizem que também poderia ser as tribulações de Paulo devido às suas prisões, ou até mesmo por passar necessidade, pois ele disse que sabia viver tanto em fartura quanto a padecer necessidade. O fato é que a palavra espinho tem um sentido de sofrimento, tem a ideia de sofrimento. A gente não vai aqui definir uma resposta que se diga o espinho na carne do apóstolo Paulo era mesmo isso, porque na verdade não temos na Bíblia algo que se diga era isto mesmo, o espinho na carne, ou era aquilo. O amado inscrito que nos fez a pergunta é o Marcelo Souza, e ele pergunta: o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? Bom, aí é uma coisa bastante interessante, e eu quero deixar bem claro que não há uma definição que se bata o martelo e diga isto ou aquilo. Mas existe muitas especulações. E existe também aquilo que essas especulações, muitas das vezes, são ponto de vista interpretativo, baseado naquilo que o texto sugere. Para mim, na minha opinião, humilde opinião, o texto me sugere algo relacionado ao orgulho do apóstolo Paulo, algo relacionado à natureza humana, às fraquezas humanas do apóstolo Paulo, e não relacionado a algo físico, como uma doença, por exemplo. Por que eu vejo isso? No capítulo 12 de 2 Coríntios, que é onde está o texto sobre o espinho na carne, do apóstolo Paulo, eu estou usando a Almeida Revista e Corrigida, que é a que eu tenho como padrão para estudar, é um dos padrões que eu uso. Em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 1, o texto já deixa claro que o apóstolo Paulo está neste capítulo falando aqui a princípio de si mesmo. Ele vem falando, por exemplo, ele diz, bem na verdade, ele diz, em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele teve revelações. Fica implícito que ele se referia a si mesmo, quando ele diz no verso 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu, 14 anos atrás, ao momento dessa escritura, e sei que tal homem, ele repete, se no corpo não sei, se fora do corpo Deus o sabe, não sei. Versículo 4, foi arrebatado ao paraíso. Atenção àqueles que dizem que o paraíso não existe. Paulo está afirmando que esteve em arrebatamento, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe dizer, mas ele está afirmando categoricamente que esteve no paraíso. Esteve no paraíso, né? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Aí ele diz, de um assim, em relação às revelações deste, me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei. Aí por que no versículo 5 alguns acreditam que Paulo não esteja, o tal homem não seja mesmo Paulo? Senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Deixo isso para que ninguém cuide de mim,
mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, Paulo está dizendo, eu deixo isso aqui para que ninguém pense a meu respeito além do que se deve. Ou seja, eu sou apenas um homem. Eu sou um homem, apenas um homem com fraquezas. Para que ninguém me dê glórias achando que eu sou um anormal, o super crente, parafraseando para o nosso tempo. Aí ele diz assim, ó, e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, é a prova que quem foi arrebatado foi o próprio Paulo, ele está falando de si mesmo, porque ele diz que para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, ele diz, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Alguns pensam que é um demônio, não vejo aqui isso. A saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de não me exaltar. Então veja, que Paulo está falando que Deus permitiu algo, assim como permitiu a Jó, Deus permitiu algo contra Paulo, embora com Jó foi diferente, né? Mas aqui nós vemos uma espécie de teste ou de perseguição espiritual que fez com que Paulo, não que ele fosse possesso por um demônio, como alguns dizem, mas fez com que Paulo se colocasse na posição que ele deveria estar, de um servo submisso ao Senhor, e não de um homem que devesse se gloriar pelas grandes revelações. O apóstolo Paulo no Novo Testamento foi o homem para quem Deus mais revelou a sua palavra. Haja visto o apóstolo Paulo, embora não tenha convivido pessoalmente, fisicamente com Jesus aqui, sabemos que ele disse ter recebido o evangelho que pregou da parte de Cristo. E é ele o maior escritor do Novo Testamento. Portanto, o homem mais usado na revelação e inspiração das Escrituras. E ele segue falando, dizendo que isso foi dado a ele um espinho na carne, algo que o angustiava. E eu quero lembrar uma coisa, a palavra carne na Bíblia, nem sempre ela se apresenta no sentido de carne física, corpo físico. Não. Sabemos que carne, a palavra carne na Bíblia também é apresentada nas Escrituras com o sentido de natureza, natureza humana. E nós temos muito texto sobre essa questão da natureza. Como o caso de Gálatas, capítulo 5, que a Bíblia fala das obras da carne. E também diz que aqueles que são guiados pelo Espírito não cumprem a lei da carne ou a vontade da sua carne. Isso se referindo à sua natureza. E não especificamente a matéria em si. Ou seja, minha mão não faz algo errado, como roubar, por exemplo, sozinha. Ela faz o que é errado por causa da minha natureza. Quando eu obedeço essa minha vontade contrária às Escrituras, eu estou pecando. Eu estou saindo de onde o Senhor quer que eu esteja, Ele me chamou para uma vida de santificação, como consequência da sua obra salvífica em minha vida. E estou indo em rumo contrário, ou em direção contrárias ao Senhor. Me colocando assim numa posição de alguém que está dando vazão à sua própria natureza, à sua própria carne. Então nós temos essa questão importante a dizer. Então, para resumir e ficar bem claro, eu concluo dizendo que não se tem nas Escrituras algo que se possa definir que o espinho na carne é isso ou aquilo na vida de Paulo. Mas o que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, aqui com base nesse mesmo texto, usando do contexto, e não apenas o texto onde cita esse espinho na carne, é que isso está relacionado, esse espinho na carne, não a uma enfermidade física ou a um demônio que possuía Paulo, como ocorria com Saul, para que não se engrandecesse, pois estava afastado de Deus. Porque Paulo não está afastado de Deus. Mas nós temos aqui um texto em que Paulo está informando
que o espinho na carne, se acaso pudéssemos definir, seria mais fácil de entender da seguinte forma: Paulo está se referindo à sua carne no sentido da sua natureza, que às vezes queria se orgulhar, se vangloriar, mas o Senhor lhe permitia dificuldades. E ele diz assim: eu orei por isso 3 vezes. Mas ele diz assim, né? Ele diz assim, inclusive o versículo de número 10, ele fala: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou, não é estou, sou forte. O que Paulo então está falando é que esse espinho na carne não é na sua carne física, do seu corpo físico, mas sim da sua natureza. A sua natureza lhe inclinava a querer se orgulhar, né? Mas o Senhor permitiu que, de alguma forma, ele fosse confrontado com a sua natureza frágil, que queria se gloriar. E assim, Paulo orou ao Senhor, e ele diz aqui, e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então note que tanto Deus falou em relação à fraqueza de Paulo, natureza e não corpo, doença, como também em relação a esta questão do espinho na carne não ser demônio. Fica muito bem expresso. Agora, se a gente for ver que mas a enfermidade não é uma fraqueza, a enfermidade é uma consequência. O sofrimento é uma consequência. Se o homem não tivesse errado, o homem não pecava, o homem não caía em enfermidade, né? Se o homem não tivesse pecado, ele não caía em enfermidade, não caía na velhice, não iria para a morte. Mas o que ocorre aqui, note que o texto é circunstancial, ou seja, Paulo está falando, relatando algo específico na vida dele. Existem hoje muitas pessoas que pegam esse texto e dizem: todo crente tem o seu espinho na carne. Irmão, se conforme com o teu problema, se conforme com o teu defeito, tu nunca vai mudar, tu nunca vai conseguir vencer isso, porque todo crente tem seu espinho na carne, que até Paulo tinha. Não é assim. O texto não deve ser aplicado, gerar uma doutrina em cima disso, porque se trata de uma ocasião específica. Paulo está relatando um testemunho, ou testemunho, se é que se pode dizer, mas, claro, uma experiência com Deus de Paulo, particular de Paulo. Não é porque Paulo foi perseguido na sua natureza, né, lhe mostrando que ele não deveria se vangloriar por causa da excelência das revelações, que agora alguém possa se orgulhar, possa se engrandecer e dizer, ou, né, ao passar por alguma provação, possa dizer que há um espinho na carne, ou que toda dificuldade que um crente passar e não conseguir resolver é um espinho na carne. Ser pobre, irmão, é um espinho na carne. Você não consegue ter um carro novo, não consegue melhorar financeiramente, é teu espinho na carne, tem coisa que não sai da tua vida. Isso é uma aplicação que descontextualiza o texto. Porque aqui está se referindo especificamente a um caso específico de Paulo e não diz respeito a uma aplicação, ou não se deve pegar esse texto e generalizar, aplicar que Deus para todo crente tem, cada um tem, recebe de Deus, um espinho na carne. Não, não existe nada disso. Bom, mais ou menos por aí. Espero que você tenha conseguido captar um pouco da mensagem e possamos assim estar te ajudando. Vídeo longo, né? Pois é. Fazer o quê? Se você tiver dúvida, escreve aí nos comentários alguma dúvida que você tenha, que a gente pode ou voltar a falar desse tema ou fazer um outro vídeo falando de outro tema. Deus abençoe vocês, aos mais de 8.000 inscritos no canal Teologizando.